é a gente tentar manter o ritmo. Muito difícil, todos os jogos têm se mostrado isso, todos os jogos com um grau de dificuldade muito grande. A competição vai entrando no seu terço final, né, no seu pedaço final, e realmente os objetivos vão tendo uma importância muito grande a cada rodada, para cada equipe. Então, basta ver os resultados sempre muito justos, e com a gente não foi diferente. Se a gente não tivesse um empenho que tivemos hoje, certamente sairíamos daqui derrotado, porque a equipe do Botafogo é uma equipe que já vem há algum tempo trabalhando dentro de uma plataforma com seu treinador, e fez jogos esse ano notáveis, e a gente sabia que a vitória hoje só viria com esse grau de sacrifício que nós tivemos. Boa noite, Zé. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho em que ponto está o time já com a sua cara. Que ponto você está satisfeito 100% com esse time? Porque é um começo, né? Todo mundo fala, você primeiro ajeitou a defesa, agora está tentando melhorar a parte ofensiva. Em que ponto você está satisfeito com esse time agora? Eu acho que é um trabalho, né? Aos pouquinhos a gente vai buscando. Eu acho que hoje a gente poderia ter investido um pouquinho mais na saída de bola, para a gente tentar bater aquela primeira linha ali de construção, de marcação do Botafogo. Tentamos agrupar a equipe próxima para tentar essa saída com um pouquinho mais de qualidade. Aí faltou um pouquinho de confiança, porque o Botafogo, depois desses primeiros minutos que eu falei, cresceu, adiantou a marcação, e ali faltou um pouquinho de confiança. Mas por ser um clássico, todo clássico regional no Campeonato Brasileiro tem esse grau de dificuldade, é histórico isso. A equipe acabou deixando um pouquinho a desejar na saída de bola, mas também se empenhou bastante em trabalhar em cima de uma segunda bola, que não é nem a nossa característica, mas hoje com o Thales acabou funcionando um pouquinho mais. Me agradou, taticamente falando, me agradou mais o segundo tempo do que o primeiro, e após o gol, realmente o jogo ficou bastante truncado, amarrado, e realmente ali a gente poderia ter um pouquinho mais de tranquilidade até para fazer o segundo gol. Tivemos a oportunidade com o Caio Monteiro, mas eu acho que valeu todo o esforço, e o importante foi a gente, nesse momento, o importante foi a vitória. Zé, a torcida hoje pela primeira vez também pôde ser, digamos, tua companheira nesse jogo, né? A primeira partida que você tem a presença da torcida na arquibancada, e também primeiro clássico no Vasco. Eu queria que você comentasse isso, porque eu conversei com muitos torcedores e mesmo sem poder te dar esse apoio dentro do estádio, muitos falaram que o teu trabalho já está convencendo e eles já pedem a Libertadores. Queria que você falasse sobre isso. Eu agradeço aí a torcida. Eu quero testemunhar aqui que desde o primeiro dia dentro de São Januário eu fui muito bem recebido por todos os funcionários, atletas, e eu incluo a torcida, porque nas 2 partidas que tivemos em São Januário dava para acompanhar a energia do lado de fora. Nos jogos fora a torcida compareceu. Esse último jogo em Santa Catarina tinha uma quantidade muito grande de torcedores. Um agradecimento especial ao pessoal do Sul. E hoje, aquilo que a gente esperava, que todos nós, jogadores e comissão, esperávamos da torcida empurrar a nossa equipe, aconteceu. Então foi fantástico a gente poder estar do lado da nossa torcida novamente, e tomara que essa sinergia continue por muito tempo, porque eu estou muito à vontade, me sentindo muito bem dentro do clube, e isso com certeza ajuda no trabalho do dia a dia. Zé, queria que você falasse um pouquinho sobre esse gostinho de Libertadores, essa chance que as pessoas já estão falando. Foi o que ela falou, a torcida, todo mundo que a gente está conversando. Queria que você falasse sobre essa ideia. Eu acho que o importante é a gente pensar jogo a jogo. Como eu falei aqui no início, 2, 3 jogos com resultado de vitória te joga para cima, né? E como a tabela está muito justa, né? Tirando ali o Corinthians, que abriu muito do segundo colocado, como a tabela está justa, a gente acaba sonhando com isso também. Mas a gente tem que pensar o próximo jogo lá em Goiânia, né? Vamos pegar uma equipe que está, apesar de estar na posição que está, tirando 3, 4 rodadas, está atrás uma derrota para o Cruzeiro, ela vem invicta há bastante tempo, né? Que é o Atlético Goianiense, vem em viés de alta também. Então foi importante a gente tentar destacar um pouquinho do grupo que estava mais atrás, porque isso dá confiança aos atletas e tranquilidade para a gente pensar jogo a jogo.
À sua esquerda aqui, boa noite, prazer falar com você mais uma vez. E em relação ao Vasco da Gama, esse jogo contra a equipe do Botafogo, você que falasse sobre esse clássico, e você contra o Atlético Goianiense, você não terá o Jean suspenso com o terceiro cartão amarelo. Eu queria que você falasse a ausência do Jean e também sobre a relação ao Atlético Goianiense, parabenizando, porque amanhã é o dia do professor. Queria que você também dedicasse aí uma palavra ao professor que está sendo muito sacrificado no Brasil. Ele é professor, né? Tu é professor também? Sim, sim. Claro, pô. Bom, começando pela primeira pergunta, eu acho que a ausência do Jean, a gente perde muito no poder de marcação, né? Hoje ele foi muito importante para poder trabalhar ali na frente da zaga. Em compensação, a gente tem aí, pode ser que a gente utilize o André e também talvez tenhamos a volta do Escudeiro, que também pode fazer ali, dependendo, jogando o Wellington um pouquinho mais para trás. A gente ainda vai estudar, tem Bruno Cozendei também, que vem fazendo grandes treinamentos. Então, acho que é um momento ainda que a gente precisa estudar, descansar, comemorar essa vitória de hoje. E a gente pensar, a partir de segunda-feira, na estratégia melhor contra a equipe do Atlético Goianiense. Quanto ao professor, você sempre suspeito de falar, né? Eu acho que é uma profissão honrosa demais. Eu acho que são verdadeiros heróis. Você trabalhar com um magistério aqui no Brasil, eles realmente deveriam ser as pessoas mais qualificadas. E nas grandes nações, nos grandes países, a gente tem, cada um com a sua cultura, tem uma coisa em comum, a valorização do professor. O professor é mais valorizado do que qualquer outro profissional liberal. Então, o funcionário público. Eu lamento muito a situação que passamos. Fui professor do magistério estadual e sou do municipal ainda, mas eu torço, né, tomara que eu esteja vivo ainda para ver que a nossa classe seja mais valorizada. Se hoje estou aqui, se vocês estão aqui, com certeza deve-se a muitos professores. Eu acho que se a gente partisse dessa premissa, a gente ia ter a sensatez de valorizar muito mais os professores. Eu aproveito a todos os professores do Brasil para dar meu abraço aí, um parabéns pelo dia de amanhã. Boa noite, Zé. Boa noite. Eu queria que você falasse, porque assim, logo no início da partida já a torcida começou a pedir o Paulo Vitor, né? E durante alguns momentos da partida pediram. Aí você chegou a colocá-lo para aquecer ali, mas aí saiu o gol do Nenê, você resolveu adiar um pouquinho e depois ele teve a oportunidade dele. Mal entrou, tentou dar aquela lambreta que gerou a confusão. Queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, do pedido da torcida, né? Você que tem conhecimento bastante da base, enfim, e também dessa empolgação dele, né? Que gerou uma confusão ali no final do jogo. Então, é natural a torcida pedir, né? O jogador que é prata da casa tem um carinho especial. A torcida sabe que quando entrar um jogador da casa vai dar a vida ali pelo jogo. Realmente iria colocar ele no lugar do Matheus Vital, mas numa troca de olhares rápido com o Thales falou que já estava em um desgaste muito grande e a gente já estava dando muito espaço para os zagueiros do Botafogo entrar no nosso campo com a bola dominada sem nenhum tipo de pressão. Então, o Caio Monteiro, junto com o Nenê ali, estava incumbido de fazer aquela primeira marcação e também puxar os contra-ataques, já que o Caio é bastante veloz e o Thales, até pela sequência que ele não vinha tendo, seria natural que ele sentisse um pouco o ritmo. Ali eu resolvi fazer a mudança. Depois a entrada do Paulo é realmente para a gente poder cessar um pouquinho as subidas do Arnaldo, né, que estava fazendo bem a subida por ali, pelo lado direito, e também preocupar um pouquinho o lateral, porque o Paulo Vitor tem realmente a capacidade de manter a bola, e isso aí era o que interessava para a gente. Sobre o lance, eu acho que até pela juventude, a gente entende que precisa conversar com ele, mas eu vejo que pelo menos ele fez o lance buscando a área e não simplesmente um lance para trás. Então, não é uma coisa assim tão desrespeitosa do meu modo de ver, né? Ele tentou buscar a área, tentou buscar o lance para tentar definir o lance, a batida do escanteio, mas com certeza vale a pena a gente bater um papo com ele, porque numa dessa ele até pode se dar mal, né? Uma contusão, arrumar algum tipo de contusão. Ainda bem que depois da confusão ali o árbitro teve a tranquilidade de acalmar os dois jogadores, tanto o Bruno como o Paulo, e a gente conseguiu terminar o jogo bem. Boa noite, Zé. Nos últimos 7 jogos o Vasco só levou 4 gols. E você, quando chegou, tinha falado dessa consistência defensiva que você estava buscando. O que você pode comentar sobre esse êxito que você conseguiu? Sem dúvida.
que mais chamou a atenção foi a quantidade de gols que o Vasco vinha tomando, né? Então a gente sabia que naqueles 15 dias que teríamos, a gente teria que transformar a nossa equipe a partir de não tomar gols, porque é muito difícil você criar, as equipes se marcam muito bem, então a gente tinha que cessar aquela quantidade de gols que tomávamos. E hoje eu acho que já está dando resultado nesses 7 jogos, tendo em vista que a gente não conseguiu fazer tantos gols, mas o sistema defensivo forte sempre dá para a gente a expectativa, a esperança de poder vencer a partida. Então, mérito dos atletas, os treinamentos estão sempre englobados, tanto defensivo como ofensivo, mas eles realmente buscaram uma concentração e automatismo de alguns movimentos para a gente poder estar trabalhando ali no sistema defensivo de forma eficaz. Zé, boa noite. O Luiz Fabiano está treinando com o grupo já. Você acha que ele vai ter condições de já enfrentar o Atlético Goianiense ou vai preservar ele para o jogo contra o Curitiba? Bom, eu não sei. Hoje a gente teve a informação que ele não treinou, né, com o pessoal que não veio para o jogo, mas alguns atletas de sub-20 que estavam programados para treinar. Infelizmente, a gente não pôde contar com ele no jogo de hoje. Vamos esperar a recuperação dele nesse final de semana, que ele vai repousar para poder fazer uma avaliação mais detalhada na segunda-feira e dar uma resposta para vocês. O certo é que ele vai voltar só quando tiver 100%. Boa noite, Zé. Com relação a voltar, hoje o Wagner saiu lesionado no final do primeiro tempo. Já tem alguma primeira avaliação sobre o atleta? Não, parece que ele girou um pouco a perna, né? Não sei se foi a bola, algum toque que ele deu na ponta do pé, girou, então machucou um pouquinho ali, incomodou um pouquinho ali o medial dele. É um lance que todo jogador sabe que é doloroso e ali no momento ele sentiu muita dor e preferiu sair para não prejudicar a nossa equipe. Mas também não acredito que seja nada grave não, eu espero contar com ele para quarta. Boa noite, Zé. Boa noite. Tá ligado? Boa noite. Você mesmo disse, no primeiro tempo o Vasco ficou com as linhas baixas, até muito bem definidas, principalmente no início, jogando da forma parecida com a qual o Botafogo jogou suas melhores partidas na temporada. No segundo tempo, o Vasco fez uma mini blitz, principalmente nos minutos iniciais no Botafogo. Foi realmente um conserto no intervalo ou foi uma estratégia de surpreender o Jair? Entrar com as linhas mais recuadas e no segundo tempo tentar pressionar o Botafogo na marcação lá em cima? Bem, essa foi a estratégia dos dois tempos, né? Só que no primeiro tempo, depois que a gente conseguiu um bom momento inicial, a gente acabou jogando em paralelo ali o Thales e o Nenê e facilitando que a bola entrasse entre os dois e o volante do Botafogo, ora o Lindoso, ora o João Paulo, tivesse muita liberdade. Como o Marcos Vinícius empurrava muito o Jean para trás, fazendo com as dois atacantes, acabava o Wellington ficando contra 2 jogadores e o Botafogo teve supremacia no meio de campo, né? No segundo tempo a gente pediu para a nossa zaga empurrar também os 2 atacantes do Botafogo, no caso o Marcos e o Brenner, para que a gente pudesse aproximar essas 2 linhas e tivesse a cobertura próxima. Então funcionou e a gente conseguiu pelo menos não sofrer tanto como sofremos no final do primeiro tempo. Zé, queria que você falasse um pouquinho do Wellington, que é impressionante, assim, desde a tua chegada, o quanto que ele evoluiu tecnicamente e tem aparecido muito mais, não só na movimentação, mas até na chegada à frente. Já é o 3º jogo que ele tem até uma chance de concluir em gol. O que você vê nesse jogador? O que você conversou com ele quando você chegou ao time para que ele tivesse essa evolução tão significativa desde a tua chegada? Bom, Wellington, eu conheço o Wellington desde a geração do Sub-20, que ele fez. Ele foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 e é um jogador extremamente competitivo, com uma boa técnica e, logicamente, se adaptando a um clube novo. Mas eu peço o apoio da nossa torcida ao atleta, porque eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. É um jogador que está muito comprometido com o momento do Vasco, assim como todos, mas ele se mostra extremamente comprometido. Nos treinamentos é muito participativo, tanto com e sem a bola, no dia a dia, na comunicação dentro do trabalho, participa de uma forma muito interessante. Esse tipo de jogador que a gente quer, que realmente vista a camisa e esteja com o Vasco na situação que tiver. Então, peço que a torcida o prestigie como vem prestigiando nesses 2 jogos, porque tenho certeza que ele vai, com essa confiança nossa e da torcida, ele tem muito a render ainda e contribuir com a gente. Ok, obrigado. Obrigado, gente.